quero então chamar mais uma vez você para colocar o seu coração aqui. Venha com esse coração de aprendiz, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Nos ensina, Senhor, as palavras, não apenas as palavras, mas também o jeito, os sentimentos, as intenções corretas para nós. Eu queria começar com uma provocação, Alana. Vamos lá na primeira pergunta? Vamos lá. Primeira pergunta para a gente pensar já de início aqui: do que nós realmente precisamos? Do que a gente realmente necessita? É uma ótima pergunta. Na verdade, essa frase que a gente vai ver hoje à noite, ela é uma grande afronta nos nossos dias. Nós somos uma sociedade muito consumista. Nunca na história da humanidade a gente comprou tanto, a gente teve tantas oportunidades de ajuntar riquezas. Todos nós, né? Até a pessoa mais simples, ela tem alguns recursos. Inclusive, a gente tem um quartinho, a maioria de nós tem um quartinho da bagunça, não é não? Quartinho, se não tiver o quartinho da bagunça, o seu quartinho já é a bagunça, né? A gente junta tanta coisa que a gente não precisa, né? E a gente precisa, às vezes, e essa oração vai chamar a gente para fazer isso, quais são as nossas reais necessidades? O que a gente realmente precisa, meus irmãos? Na semana passada, coloca também, por favor, Alana. Na semana passada a gente viu o que significa a gente pedir que aconteça a vontade de Deus. A gente precisa, quando diz seja feita a tua vontade, a gente viu, precisa obedecer a Deus. Mas não apenas obedecer a Deus do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, com as sensações e com as intenções corretas. A gente viu isso. No nosso estudo de hoje, meus irmãos, a gente vai, mais uma vez, se concentrar nas petições, mas a gente está começando uma segunda etapa. Nós estamos caminhando para o final da oração. Nós dividimos essa oração em 2 momentos. A gente vai ver, mais uma vez, já como é que vai acontecer, como é que são esses 2 momentos, mas deixa só a gente passar aqui rapidamente. A gente está na nossa 4ª petição, né? 4ª petição das 6 petições da oração do Pai Nosso. Vou pedir você mais uma vez para você abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E a gente vai se concentrar hoje à noite no versículo 11. Mateus capítulo 6, versículo 11. Essa pergunta ainda está aqui na nossa mente, do que a gente realmente necessita. E aí a gente vem aqui para Mateus, no capítulo 11. Abra sua Biblinha aí, acompanhe comigo e veja, confira aí as palavras do Senhor Jesus que falam para o nosso coração nessa noite. Diz assim a minha versão: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meu Deus, meus irmãos. Vamos orar? Vamos orar? Eu peço que você lembre agora do que você tem desejado tanto, das suas petições diárias. O que está acontecendo mais na sua vida? Qual é o motivo de oração que mais aparece quando você está diante do Senhor? Qual é o seu primeiro pedido? Lembra agora nesse momento. E vamos juntos, hoje à noite, dizer: Senhor, Pai, nós oramos ao Teu nome, pedindo que a gente também tenha condições de querer o pão nosso desse dia, de cada dia, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que hoje a gente entenda um pouco mais da dimensão do que significa depender de Ti, e como a gente já colocou aqui diante de Ti, Senhor, que a gente reavalie, Senhor, o que a gente tem pedido tanto, as coisas para as quais a gente corre tanto no nosso dia a dia, e a gente seja desafiado pelo Senhor para viver uma vida como Jesus, mais simples, mais humilde, mas sem tantas grandes ambições, mas uma vida que não abra mão de depender de Ti, Senhor. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui no versículo 11, nós temos um novo momento que se abre aqui para nós na oração do Pai Nosso. Nós dividimos a oração em 2 momentos.
a gente pula ali o comecinho, né? E a gente viu que tem 3 pedidos que se direcionam à glória de Deus. A gente já passou por esses pedidos, não vou ser tão repetitivo assim. E a gente vai começar uma segunda parte da oração que trata dos pedidos relacionados às nossas necessidades. Aquilo que a gente precisa. Jesus passa agora a nos ensinar a orar por nós mesmos. Olha só, na metade da oração é que nós começamos a pensar em nós mesmos. Já pensou como Jesus divide a oração de maneira interessante? A gente também já conversou sobre isso, mas o que a gente quer apontar aqui, o que eu quero deixar mais enfático é que existe sim, na presença de Deus, um momento, existe no coração do Senhor, de Deus, a importância de cada um de nós. Nós não passamos, as nossas necessidades não são esquecidas por Deus, muito pelo contrário. Jesus está dizendo para nós que Ele se importa com o que a gente precisa. Agora, meu irmão, pode surgir uma dúvida. No versículo 8, quando você vê um pouquinho mais acima aí, né, no capítulo 6 ainda, a gente vê que Jesus, quando preparou o terreno, estava nos ensinando a orar, Ele disse, olha, quando vocês forem orar, não façam tantas vãs repetições, porque Deus não se cansa, não é convencido porque você fala tanto, né? Pelo contrário, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Nós estamos falando de necessidades, não é? Do que a gente precisa. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. E aí pode surgir uma grande dúvida, fundamental dúvida, que se não apareceu ainda nesse estudo, tem que aparecer agora, que é a pergunta: se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabe do que eu preciso, por que eu preciso orar? Se Deus já sabe, por que eu vou orar? Deus não sabe de todas as coisas? O próprio Jesus nos está dizendo aqui, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Então é uma dúvida fundamental, meus irmãos. Alguém pode questionar você na rua e dizer, está tudo... Deus sabe de tudo, então para que eu vou falar com Deus? Está tudo definido. Isso aqui também vai fazer parte da nossa necessidade, do que a gente vai pensar hoje à noite. Eu acho que quem deu uma boa resposta sobre isso foi um estudioso chamado Warren Wiersbe. Ele diz assim, vou pedir para a Alana colocar para nós aí, muito bem. Ele diz que a gente precisa orar porque a oração é o caminho que Deus determinou para suprir as nossas necessidades. Foi Deus que disse. Se alguém perguntar para você por que você ora, a primeira coisa que você vai dizer é o quê? Porque Deus mandou. Jesus mandou, orem. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado. Então, um grande motivo para a gente orar é porque o Pai, Jesus disse que o Pai se agrada que a gente ore. Ele quer que a gente ore. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nós temos muitos textos na Bíblia que eles nos incentivam, que são uma ordem para que a sua igreja, para que eu e você estejamos orando. Mas não apenas isso. Não é apenas uma ordem. Deus assegura que aquilo que a gente pede, Ele cumpre. Se a gente pegar o texto de Tiago capítulo 4 diz, vocês pedem e não recebem porque pedem. Se a gente pegar esse versículo e fizer o contrário senso, o senso contrário, vocês pedem e recebem porque pedem bem. Então, se a gente pegar o sentido contrário, se a gente pedir bem, Deus vai dar. Deus assegura que vai dar. O Senhor Jesus, olha, eu digo para vocês que tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês vão receber. Então, o Pai se importa com as nossas necessidades. E aí continua o Warren Wiersbe, para não esquecer aqui, a oração nos prepara para usar corretamente a resposta.
Isso aqui é lindo, meus irmãos, isso aqui é fantástico, porque além da segurança da resposta, a oração é o meio que Deus vai trabalhando o nosso coração para a gente se preparar para receber aquilo que a gente está pedindo. É como se durante a conversa a gente fosse conhecendo, fosse se preparando, fosse tomando conhecimento do que vai acontecer com aquilo que a gente está pedindo. Você pede, talvez, aí, sei lá, uma grávida, né, está ali, e aí ela começa a chorar, eu não sei se é menino ou menina, então é um tipo de oração, mas daqui a pouco a barriga vai crescendo e faz o ultrassom, e já estou vendo ali a carinha, a mãozinha, já começa a ter uma outra relação, depois você descobre o sexo da criança, eita, e vai se apaixonando, já escolhe o nome. Durante a oração a gente vai mudando, a gente vai se afeiçoando, Deus vai preparando o nosso coração, é por isso que o Warren Wiersbe está dizendo aqui que a oração é importantíssima, porque ela vai preparando a gente para receber da maneira correta o que a gente pede. Ele diz mais: quando conhecemos a nossa necessidade e a expressamos a Deus, confiando que Ele a proverá, faremos melhor uso da resposta do que se Deus a impusesse sobre nós sem que a tivéssemos pedido. Essa é uma relação que só acontece na oração, meus irmãos. Deus poderia ser tirano e poderia nos dar muito bem o que a gente precisa. Deus poderia dar o que eu preciso sem eu pedir, sem, inclusive, eu saber, né? Ou tomar conhecimento. Mas Deus faz a gente participar do processo. O processo faz parte também da nossa relação com Deus. Nesse pedido, meus irmãos, Jesus nos ensina que Deus se importa com as nossas necessidades. Você vai lembrar do Salmo 37, versículo 25, que diz lá o salmista Davi, e eu já posso aplicar isso também: fui moço e agora, eu não sou totalmente velho, mas já estou chegando lá também. Fui moço e agora sou velho, e não vi o justo. Teve gente que gostou demais, não foi? Foi. E não vi, né? Fui moço, agora sou velho, e não vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma promessa que a gente vê se concretizando. Não quer dizer que a gente vai tomar ela literalmente. Existem momentos de escassez na vida dos filhos de Deus. Mas o que o salmista está dizendo é que Deus nunca desampara os seus filhos. O Filho de Deus nunca permanece no desamparo. E aí a gente poderia conversar bastante, mas o que eu estou querendo alinhar aqui no Salmo 37 é que Deus se importa com você, meu irmão. Deus tem cuidado com o que você precisa. Diz a palavra do Senhor que até os cabelos da sua cabeça, Caio, estão contados. É verdade mesmo. Aqueles que foram também, mas não se preocupe não, eu também estou no mesmo caminho, estão todos contados, né? É o cuidado meticuloso de Deus. Deus tem um cuidado detalhista com a nossa vida. Isso é maravilhoso. Mas, meus irmãos, o que significa então, partindo aqui para o versículo 11, o que significa pedir o pão de cada dia? O que significa pedir pão a Deus? Vamos para a nossa segunda e última pergunta dessa noite, então. Nós precisamos pedir pão? Precisamos pedir pão, Paloma? Paloma não, é Pamela, só quer chamar de Paloma. Precisamos pedir pão, meus irmãos? Precisamos pedir pão? Parece estranho, meus irmãos, mas pedir o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, é uma lição de humildade para a gente. Nós vivemos no mundo já ia dizer, o homem que se faz a si mesmo, né? Self-made man, aquele que se faz, vai, acorda cedo, vai lá, o homem de negócio se levanta, toma o seu café da manhã, ele parte para ganhar o mundo, tá? E aí faz os stories, a gente tem aí os vários coaches, né? Que você precisa acordar, o verdadeiro homem, aquele que faz a sua vida, levanta 4 horas da manhã, e lá vai, né? A oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é um tapa na sociedade moderna. É um freio nas nossas más ambições.
ela nos faz voltar e se perguntar, afinal de contas, de quem é a vida? De quem é o que a gente possui? O Thomas Watson diz que essa petição comprova a nossa indigência. Indigência é uma palavra mais antiga, bonita, para miserável. Pobre lascado, como a gente diz aqui no Nordeste. Pobre lascado. Nós somos pobres lascados, meus irmãos. Nós somos miseráveis. Por quê? Porque a gente não tem nada que seja propriamente nosso. Nada. Então o Thomas Watson está dizendo aqui, essa oração comprova a nossa miserabilidade, como a gente é pobre e que todos nós vivemos das esmolas e dos dons gratuitos de Deus. Meu Deus, meus irmãos, é verdade. A oração é para chocar mesmo a gente. É para chocar o ser humano. É para nos lembrar que nós não possuímos nada propriamente nosso. Thomas Watson continua dizendo, tudo que há neste mundo vem da mão generosa de Deus. Nós não podemos ter além do que Ele dispõe no seu celeiro. Eu pergunto para você, se amanhã chover, você vai conseguir ter sol? Ter sol não é a doença ter sol, né? É ter o sol. A gente só tem o sol quando aqui na nossa localidade aparece na nossa atmosfera, na verdade. Tudo que a gente possui, resumindo, né, tudo que a gente possui depende de uma gama de ações que está no controle, está fora do nosso controle. Talvez você não percebeu, mas você só está aqui sentado, escutando essa mensagem, esse estudo aqui, porque está tudo correndo bem no seu sistema nervoso, porque o seu coração está batendo direitinho, porque está tudo tranquilo. Basta uma pequena veia aqui na nossa cabeça entupir, e já era, meus irmãos. Nós precisamos de tudo que vem da mão de Deus. Tudo que a gente possui, a vida é completamente um milagre, uma dádiva, uma graça de Deus. Então, nessa noite, meus irmãos, a gente pode, em 2 momentos, tirar algumas lições para nós do versículo 11. A gente vai dividir, então, o versículo 11 em 2 momentos e vamos fazer 2 observações. Primeira observação está aí com o pão nosso. Né? O pão nosso. O que seria o pão nosso? Vamos lá. Pão nosso, meus irmãos, a palavra pão significa tudo quanto é necessário para a manutenção da vida física. E aqui eu queria que você notasse que a gente está abrindo o leque, a gente está fazendo a oração ganhar um novo sentido. Aquilo que o Senhor Jesus quis dizer com pão não é apenas o pão francês, ou se você gosta, sei lá, do carteira, do doce. Não é o pãozinho da padaria somente. É pão no sentido de tudo aquilo que a gente precisa para a nossa manutenção diária. E olha lá, meus irmãos, a manutenção da vida física. Você não come só pão. Você come, hoje eu estou juntando as palavras, né? Sopão. Você come sopão também, né? Você come sopão, macarronada, né? Churrasco também, é ótimo. Cuscuz, eita, cuscuz, tem que ter cuscuz. Mas a gente não apenas depende da comida, a gente precisa beber água, né? Tem outros líquidos, sucos, e não apenas isso, meu irmão. Está tudo, o pão, e eu quero que você tenha isso em mente, o pão, quando Jesus diz o pão, aí na oração, tudo que depende para a gente receber, para a gente ter o nosso pão na mesa. O que a gente precisa para ter pão na mesa? A gente precisa de saúde. Se você tiver com uma disenteria, você não vai conseguir comer direito. Você precisa de saúde física. Se você tiver com uma dor terrível na coluna de não conseguir levantar da cama, você não vai conseguir sair para trabalhar, para ganhar o pão. Então, perceba que no pão a gente condensa todas as nossas necessidades físicas e materiais. Então, o pão, meus irmãos, quando nós estamos orando, o Senhor nos dá o nosso pão, nós estamos pedindo que Deus nos dê condições de receber
tudo o que a gente precisa e todos os meios, eu estou até adiantando aqui, mas não tem problema, todos os meios pelos quais as coisas materiais chegam para a gente. A porta de trabalho, a porta de emprego, enfim, a gente vai ver também daqui a pouquinho. Vamos ver aqui um pouquinho dos textos. O Provérbios 30, versículo 8, é um texto muito conhecido, lá as palavras de Agur. Agur diz assim, eu peço que o Senhor não me dê nem a pobreza, nem a riqueza, mas apenas o pão necessário. Sabedoria de provérbios que deve estar na nossa vida. Não peça nem a pobreza, nem a riqueza, nem ficar apertado demais, nem esbanjando demais, apenas o pão necessário. Marcos 30, 20 é um texto que fala ali do aperto que o Senhor Jesus teve com seus discípulos, e nem pão eles conseguiam comer, mostrando que é necessário comer pão. E o texto de Atos, eu coloquei aí, Atos capítulo 6, versículo 1, é apenas o momento ali de dividir a distribuição diária dos alimentos ali na igreja primitiva, mostrando que a igreja também via a necessidade das posses materiais, da manutenção diária do povo de Deus, no caso as viúvas, né? Nenhum de nós pode viver sem o pão. Vamos continuar. Pode ir para ela. Nesse pedido, meus irmãos, Jesus nos ensina, preste atenção aqui, vamos começar então a colocar alguns pontos, algumas observações necessárias aqui. Nesse pedido, Jesus está nos ensinando a não sermos egoístas em nossas orações. Eu lembrei agora, né, o pastor Augusto Nicodemos, quando ele está falando aqui desse texto, ele diz, olha, Jesus está nos ensinando a pedir pão e não pudim. É o pão nosso, não é o pudim nosso de cada dia. Então, Jesus está nos ensinando a resumir, a adequar as nossas petições, aquilo que a gente deseja, as nossas ambições. Jesus está regulando a nossa fome, a nossa gula, e gula em todos os sentidos, né? A gente também aprende aqui que o Senhor Jesus nos ensina a não sermos egoístas, a não pensarmos só na gente, a não estarmos só de olho no que é nosso, pedindo aquilo que faz bem para a minha necessidade material. Coloquei aí o texto de Tiago 2,15, que é um texto fantástico, um texto pesado mesmo. Tiago está dizendo, olha, se tiver alguém perto de você, meu querido, que está passando necessidade física ou material, e você disser para essa pessoa, olha, que Deus te abençoe, não se esqueça de comer, viu? Que Deus te abençoe. Vai resolver alguma coisa? Olha só o que aqui Tiago diz aqui, Tiago 2,15. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A oração nos ensina a pedir o pão nosso. O pão nosso. Mais uma vez essa palavra aparece para nós. Toda oração é maravilhosa, toda oração faz sentido com o que diz a Bíblia. O cristianismo, o evangelho se vive em comunidade, meus irmãos. Nada acontece na vida cristã para você sozinho. A gente está sempre necessitando, aprendendo, crescendo com o que acontece na vida dos outros. A gente é edificado a partir do momento que a gente consegue sair do nosso umbigo e pensar na vida dos outros. E Tiago questiona a nossa fé. Como é que você pode dizer, a fé sem obras é morta? É o versículo que vem depois desse texto que eu acabei de ler. Em outras palavras, se a gente fecha o nosso bolso para quem está precisando, a gente está dando evidências da nossa falta de fé, da nossa indisposição com o Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa parar aqui, meus irmãos, para pensar nisso. A gente precisa pedir o pão nosso. Eu tenho certeza que todos os dias você se preocupa com a manutenção da sua casa, que você ora
pelo seu trabalho, você se preocupa com o que é seu, você está doidinho para pagar todos os boletos até o final do mês. Eu sei que, eita, meu Deus, é internet, é o que, meu Deus, é Netflix, é tanta coisa que eu nem sei mais, né? Empréstimo, lá vai, parcela do carro, é tanta coisa, né? Energia, aluguel. A gente também precisa, meus irmãos, nós precisamos pensar nos nossos irmãos. Não, meus irmãos, igreja, não podemos reduzir a nossa ação de generosidade, de ajudar o outro, ao dízimo que a gente coloca na igreja, nem mesmo a oferta que a gente coloca na igreja. Devemos sim, devemos contribuir, deve haver aqui contribuição do nosso dízimo, da nossa oferta, mas o apóstolo João diz: se você vir alguém passar necessidade e fechar o seu bolso, fechar a sua mão, como é que é a palavra de Deus? Como é que Jesus está em você? Como é que você passa no meio da rua e você constata uma real, ou você toma conhecimento, melhor falando, que hoje também eu sei que não é tão fácil, né? A gente conta com casos complicados, né? Mas alguém chega e você tem certeza que a pessoa realmente está passando necessidade. Eita, meu Deus, seria tanta coisa, mas talvez é uma pessoa da sua família, tem gente da família, gente. Tem famílias, tem gente que tem um primo, um tio que está passando um perrengue terrível. Ele se diz crente, mas ele não ajuda. Não podemos ser assim, meus irmãos. A oração nos ensina a dizer: o pão nosso, não o meu. William Berkeley nos diz: esta oração não roga somente, ou não somente roga para que nós recebamos o que nos é necessário diariamente, mas também roga que sejamos capazes de compartilhar com outros o que recebemos. E a partir de agora, meus irmãos, a oração vai ser sempre nesse prisma: o pão nosso, perdoa as nossas dívidas como nós, a gente vai ver, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Todas as ênfases agora, porque a gente está na relação humana, das necessidades humanas, mas nunca para no crente somente. O crente, quando está orando, eu já falei isso aqui, repito, o crente, quando está orando, nunca vai sozinho à presença de Deus. Não existe na Bíblia, não existe no Evangelho essa espiritualidade do eu. Me abençoa, Jesus, eita, me enche do Espírito Santo para que eu. Não. Tu é o Senhor Jesus, tu em mim, eu neles e eles em nós, é comunhão sempre, é Deus através de nós, nós na igreja, a igreja em nós e o reino de Deus crescendo. A expressão também destaca, vamos lá, Alana, aí, destaca as nossas necessidades, está no finalzinho, exato. A expressão destaca as nossas necessidades físicas e materiais. Agora sim, vamos lá. Devemos entender também que pedir o nosso pão não é licença para preguiça também, né? Senhor, me dá o pão nosso de cada dia. Eu oro todo dia que vem o pão, mas está difícil assim trabalhar, né? Não, meus irmãos. Pão nosso está implícito aqui o que está em toda a palavra. Se você pede o pão, você está pedindo condições para ganhar o pão. Você está dizendo: Senhor, me dá energia, me dá o meu pão, eu vou sair e eu tenho certeza que o Senhor vai abrir portas e vai me dar condições de colocar o meu pão na mesa, de chegar ao pão. É uma via de mão dupla, sempre. A gente faz a nossa... Não está na Bíblia não esse versículo, né? Como diz aquela senhora, mas devia estar, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Não está não. Não está não. Mas é uma realidade. A gente faz, nós temos algo a cumprir e Deus também nos acompanha, né? Ao contrário, pressupõe uma disposição para o trabalho honesto. Honesto, meus irmãos. Trabalhar de maneira honesta. Você não precisa cobrar um sobrepreço na sua mercadoria. Você não precisa dar um jeitinho brasileiro. Eita, esse mês eu nem paguei aquela taxa. Eu descobri ali um negócio. Não, meu irmão, você não está orando bem o pão nosso. Fazer isso, né, dar um jeitinho brasileiro, é falta de fé.
É falta de fé. Eita, fui pegar um ônibus ali, a gente nem pega aqui, né? Mas às vezes acontecia isso quando eu ia para a faculdade, né? Lá em Maceió, nem dava mais porque era na catraca, né? Mas, sei lá, você vai comprar uma mercadoria, a pessoa errou o troco, me dei bem, hein? Eita, Jesus me abençoou, eita, R$ 5 a mais. Não, meu irmão. Pão nosso é ter certeza que Deus vai dar de maneira honesta para você. Deus não vai deixar faltar. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vai ser difícil, meu irmão. Eu não estou dizendo para você, a palavra de Deus não está dizendo que você vai comer macarronada todo dia, que todo dia vai ser Nutella, pão com Nutella. Eita, também é ruim agora, né? Nutella aí para você passar na bolacha. Não. Vai ser talvez um arrozinho com um ovo, mas digno. Na presença de Deus, confiando, Deus vai suprir. Você talvez vai passar um período de comendo azeite com farinha, como a viuvinha lá, de Eliseu. Mas Deus vai manter. E a gente precisa ser honesto, meus irmãos. Os olhos do mundo estão sobre nós. Estão vendo cada transação que a gente faz na nossa vida. Aí eu poderia falar aqui de Provérbios 31, 27... Não podemos querer o pão da preguiça. 2 Tessalonicenses 3,12, que cada um de vós tenha o seu trabalho para que consiga o seu pão, o seu próprio pão honestamente. E aí, o Spurgeon diz também para nós que nessa oração a gente não pede o pão que pertence aos outros. Senhor, tira a fulaninha que eu consiga, né? A oração contrária. Meu Deus, eu conheci uma irmã que tinha essa história de oração contrária. Vamos fazer uma oração contrária, aquela mulher vai perder o emprego dela e vai ser para você, irmão. Que isso, minha irmã? Não, a gente não pede, diz o Spurgeon aqui, não pedimos o que é dos outros, mas somente o que é honestamente o nosso próprio alimento nessa oração. O pão nosso, meus irmãos, transmite a ideia de alimento que precisamos e os meios de supri-lo. A saúde, a força, a capacidade de pensar, tudo isso é o pão que a gente precisa pedir. E aí, Jesus termina, ele ainda acrescenta, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos lá, Ana. Aí, significa, de cada dia nos dá hoje, significa que Deus nos dê neste dia o nosso pão necessário. Está lembrado aí de Êxodo capítulo 16, 4, eles estão saindo do Egito e Deus promete um pão que caía do céu. Qual era o nome desse pão? Maná. Como é que era o sistema do maná? Exatamente, irmão. Todo dia caía a porção necessária, é o que diz Êxodo 16, 4, a porção necessária. Era assim, vocês vão colher a necessidade da sua família. Se tem uma família de 7 filhos, pegue mais. Se tem uma família com um filho só, pegue menos. Mas para ninguém vai faltar. E se você deixar para o outro dia, o que acontecia? Dava bicho, fedia, né? O que Deus estava ensinando para os israelitas, meus irmãos? Dependência diariamente. E é uma coisa que eu e você, que nós, como essa sociedade, que hoje nós temos muitas facilidades, né? A gente reclama de muita coisa, mas tem muita facilidade, meus irmãos. A gente tem dinheiro, quando tem dinheiro, né? Quando a gente tem dinheiro, muito fácil, faz um Pix, ligeiro, pá, né? Vai ali, a gente tem 1, 2, 3 contas num banco, que é fácil. Jesus está falando para pessoas aqui que dependiam do alimento diário. Uma pessoa, por exemplo, vai o apóstolo Pedro ficar doente, ele não tinha como comer no outro dia, eles ganhavam pelo trabalho do dia. Vocês lembram do denário, né? O denário era o pagamento do dia. Se a pessoa ficasse 3 dias doente, era 3 dias sem ter como comprar um alimento para viver. Jesus está falando para esse povo que tem o dinheiro do dia, dizendo, peçam o pão diário.
aprendam a depender do Pai a cada dia. Só quero usar essa expressão, mas que pancada para a gente, meus irmãos. Nós precisamos aprender a sair dessas facilidades que a gente tem, porque na verdade, meus irmãos, a gente confia em Deus, mas tem aquele dinheirinho ali, aquela reserva de emergência, né? Que você sabe que se apertar mesmo, aí você vende ali aquele terreno, ou sei lá, faz uma coisa assim, né? Se aperreia mesmo, vende o carro até, tem alguma coisa. Essas coisas, meus irmãos, por favor, meus irmãos, faço como o apóstolo Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que essas coisas não virem muletas para a gente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, me ensina. Eu sei, o Senhor tem sido bom, tem me dado tanta coisa. Eu posso depender, posso tirar daqui, dali, depender de irmãos até. Mas eu quero depender do Senhor, não de outra fonte. E não da minha mão. Não há uma unanimidade, meus irmãos, aqui quando a gente analisa de cada dia essa expressão, com o significado dessa palavra, de cada dia. De cada dia é, talvez, a expressão mais difícil da oração do Pai Nosso. Sabe por quê? Porque ela não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Só aparece aqui em Mateus e em Lucas, capítulo 11, versículo 3, que é, de novo, a oração do Pai Nosso. E aí, durante muito tempo, os estudiosos começaram a pensar, até, teve quem pensasse que tinha sido uma palavra inventada por Mateus. Mateus inventou essa palavra, porque os gregos não falavam. Então só pode ser uma invenção. Até que William Berkeley conta essa história para nós, se achou, né, vamos ver a história aqui. William Berkeley conta essa história que ajudou a fixar esse significado. Coloca para nós aí, por favor, Alana. Ele diz o seguinte aqui. Há alguns anos descobriu-se um fragmento de um papiro, que é um documento bastante antigo, no qual aparecia essa palavrinha. Nunca apareceu nos documentos antigos que tem na arqueologia, só aparecia na Bíblia. Só aparecia 2 vezes. E aí, num achado, se descobriu essa palavrinha. O papiro era uma lista de compras de uma dona de casa. Junto dos termos dessa lista estava essa palavra. A nota tinha o objetivo de fazê-la lembrar a necessidade de comprar um alimento em particular para esse mesmo dia. E daí se confirmou o significado da palavra de cada dia. É aquilo que você precisa para hoje. O que o Senhor Jesus está nos ensinando quando está dizendo o pão nosso de cada dia? Que a gente precisa aprender a se contentar com o que a gente tem para o dia de hoje, meus irmãos. De parar com essa neura, essa dificuldade. Ai, meu Deus, a gente vive preocupado. E aí, é o que vem na sequência. Né? A expressão inteira indica essa porção, esse pedaço que é necessário para um só dia. A gente só precisa se preocupar com esse dia. Não é isso que diz o Senhor Jesus Cristo? Basta a cada dia o seu mal. Que lição que o pão nosso traz para a gente, meus irmãos. De parar a minha cabecinha no dia de hoje. Você só tem o dia de hoje, meu irmão. O passado, ninguém traz de volta. O futuro, a gente não sabe. Eu não sei se eu vou dormir hoje e acordo amanhã, não sei. Então, a gente precisa viver o dia de hoje. Aprender a viver o dia de hoje. E o Evangelho nos ensina a viver o dia de hoje com gratidão no coração. A gente avança um pouquinho mais. Pedir hoje que Deus nos dê o pão cotidiano é Jesus nos ensinando a fugir da ansiedade. Não da doença ansiedade, tá? Eu sei que existe um quadro que a gente pode ser acometido dele. Não é dessa ansiedade, é do nosso aperreio, né? Aqui no Nordeste é aperreio. Porque não se aperreia, não vive aperreado, não. Né? Exatamente. Ele nos ensina através da satisfação. O que diz Mateus capítulo 6, 34, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo falando ali no finalzinho
do capítulo. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós precisamos aprender a equilibrar o cuidado de cada dia no seu momento. Não, Jesus não está sendo contra a previsão, né, a previdência, melhor dizendo. Posso fazer um pezinho de meia para amanhã? Óbvio, pode, claro. O que Jesus está dizendo é que você não pode viver a semana que vem hoje. Não dá para fazer isso. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia. O Senhor Jesus nos ensina isso. Filipenses 4:6, não estejam ansiosos de coisa nenhuma, antes sejam conhecidas através das orações, todas as vossas petições, com ações de graças. E aí a gente termina aqui com a fala do J.I. Packer. Ele nota que nós somos ensinados aqui com o pão nosso de cada dia a pedir por pão dia após dia. Hoje eu peço o pão desse dia. Amanhã, o pão de amanhã. Depois de amanhã, o pão de depois de amanhã. Cada necessidade, meu irmão, tem um dia específico. E cada dia específico tem a sua necessidade. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Como os israelitas, quando eles recolhiam o maná, a gente precisa aprender a lição dos israelitas. Se você quiser viver uma semana, você vai estragar, vai feder a sua vida, literalmente. Recolheu mais, você não confiou em Deus, recolheu mais maná do que você podia. Eu peguei maná para 3 dias, vai dar bicho, vai estragar. Deus quer que a gente aprenda a depender todo dia. Além do mais, quando nós oramos, devemos estar preparados para que Deus nos mostre, mediante a sua resposta providencial, que não nos dará o que nós procuramos, porém, aquilo que realmente necessitamos. A oração, o pão nosso de cada dia, é um choque de realidade. Às vezes a gente acha que a gente podia estar muito melhor se a gente estivesse numa casa, naquela casa que a gente imagina. Oh, meu Deus, se eu estivesse numa casa que tem varanda, quintal, piscina, eita, como ia ser muito melhor. Será? Casa maior, despesas maiores, mais trabalho, limpar mais. A gente precisa ver aqui nessa oração que Jesus está fazendo a gente enxergar as coisas como elas precisam ser enxergadas. Muito do nosso desespero, da nossa ansiedade, da nossa preocupação, é porque a gente não enxerga como Deus enxerga as coisas. Deus sabe o que é melhor para você, meu irmão. Deus sabe o que é melhor para você, minha irmã, sabe o que é melhor para mim. E a gente precisa pedir, Senhor, mais uma vez, Provérbios 30, me ensina a querer somente o necessário. De cada dia, nos dá hoje, destaca a satisfação com as coisas de que necessitamos um dia de cada vez. E aí a gente termina com essa frase aqui do Matthew Henry. Ele faz um lindo resumo entre o pão e a oração. Pão e oração. Isto nos ensina a renovar o desejo das nossas almas em relação a Deus, assim como os desejos dos nossos corpos são renovados. Você sente fome hoje? Sente. Você sentiu sede hoje de manhã? Sentiu sede. Você acha que você vai sentir fome amanhã? E daqui a uma semana? Os nossos corpos, está dizendo aqui o Matthew Henry, eles nos lembram que a nossa necessidade física aponta para a nossa necessidade espiritual. Como eu sinto fome e sede, eu preciso também fazer alguma coisa, diz o Matthew Henry. Tão certo como vem o dia, devemos orar ao nosso Pai Celestial, entendendo que não poderíamos passar o dia sem oração, assim como não podemos passar o dia sem os alimentos. Pedir o pão nosso de cada dia é lembrar não apenas do pão, é lembrar daquele que dá o pão. Quando sua barriga ronca, é te lembrando que você não consegue se manter sozinho, meu irmão.
Quando a sua garganta seca, é te lembrando que você tem alguém que satisfaz essa sede. Nosso corpo foi criado para a gente lembrar de Deus. Praticando a orar, 2 liçõezinhas para a gente fechar, então, nessa noite. 2 lições que eu queria que você guardasse, que a gente saísse daqui orando e trouxesse para o nosso viver diário. Primeiro, peça que você aprenda a depender física e materialmente de Deus. Isso mesmo, meu irmão. A nossa vida não é apenas espiritual. A gente precisa depender fisicamente e materialmente de Deus. Saúde vem de Deus. O corpo é tão importante que você não vai passar a eternidade sem um corpo ressurreto. Vamos pedir também essa graça a Deus. Segunda lição, peça a Deus que nos ensine a viver diariamente satisfeitos. Pode até falar satisfeito, mas fique satisfeito com o que você tem. Satisfeitos, diariamente satisfeitos com o que Ele nos dá e ajudar outras pessoas também. Amém, meus irmãos? Que seja assim, que você e eu hoje possamos orar, vamos orar juntos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém.